Olá, bem-vindo ao canal Academia e Mercado. Ao longo do mês de fevereiro, nós resolvemos discutir com vocês sobre o planejamento 2021. E para isso nós temos convidado alguns profissionais para bater um papo, trocar uma ideia com eles e exatamente discutir aquelas coisas que são pertinentes, que devem ser consideradas ou no mínimo indicadas a serem consideradas ao longo do teu planejamento deste ano. No nosso episódio de hoje, um tema bastante relevante, que são as consequências do isolamento social. Se bem lembrarmos, em 2020 nós tivemos aquela mudança abrupta, né, onde as empresas deixaram de trabalhar nos seus ambientes e tiveram que da noite para o dia trabalhar num ambiente remoto. Para 2021, espera-se ou a continuidade desse modelo ou no mínimo um híbrido, motivado ou por medidas, né, de proteção com relação à pandemia, ou até mesmo pela nova descoberta de algumas empresas de que este modelo venha a ser bastante significativo, com vários atrativos. Para conversar conosco e fazer essa análise, hoje nós conversamos aqui com a psicóloga Fernanda Miragem. A Fernanda Miragem, ela é psicóloga, formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela é especialista em saúde pública também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em direito da criança e do adolescente pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especialista em terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Weiner e Piccolotto e atualmente ela é mestranda também pela URGS. Olá, Fernanda, tudo bem contigo? Olá, Jean, tudo bom? Obrigada pelo convite. Bacana, nós agradecemos muito a tua presença aqui, ficamos muito felizes com essa tua colaboração no nosso canal. Seja bem-vinda ao canal. Muito obrigada. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre isolamento social? Vamos lá. Pois é, então, né, nós vimos aí no ano passado essa transformação, né, completa aí no mercado, né, o pessoal dormiu de um jeito, acordou de outro, eu costumo falar, e aí as empresas tiveram que dar um jeito, né, e as pessoas que trabalhavam próximas, coladas umas às outras, já estão trabalhando remotamente e a vida segue, né, mas e aí, Fernanda, né? Quais as consequências desse trabalho? Porque tem coisas boas, né, se a gente olhar pelo seguinte lado, né, agora eu já acordo, saio da cama e já estou trabalhando, então eliminei daí, por exemplo, meu deslocamento, trânsito, eu tenho que pegar um metrô, né, então isso parece uma coisa muito boa, muito bacana, mas por outro lado, né, a gente tem conversado muito aí no mercado com as pessoas, o que a gente vê? Parece que as pessoas não têm um limiar mais, não sabem quando termina o trabalho, quando começa a vida pessoal, enfim, quando vê meia-noite está trabalhando, né, tem muitos que estão trabalhando mais, né, enfim, Fernanda, fala aí para nós um pouquinho, dá uma luz para o pessoal aí que está tentando fazer esse planejamento, né, para ter um ano legal, que consequências a gente pode ter desse isolamento social, enfim, com os colaboradores? Tudo é bom ou temos coisas ruins aí nesse negócio? Olha, Jean, com certeza também tem muitas coisas boas, né, mas diversos estudos estão nos trazendo resultados sobre como essas novas configurações, né, nova para grande parte das empresas das pessoas, né, que é essa questão do trabalho à distância. Então, que foram impulsionadas pela pandemia, por essa necessidade de um distanciamento social e que podem causar, sim, sérios impactos na saúde mental dos trabalhadores, tá? Além de, claro, de toda aquela preocupação que a gente já tem com a pandemia, né, com toda a questão da saúde de um modo geral. Então, principalmente se a gente for pensar que essa adaptação a esse modelo de home office ocorreu de uma maneira acelerada inicialmente, né, então, sem tantos recursos físicos e pessoais, né, muitas vezes faltando equipamentos adequados, treinamento para o uso de softwares, para o próprio estabelecimento, adaptação a essa nova rotina, então, de trabalho. Então, como tu falou, essa separação entre o trabalho e a vida íntima e pessoal não ficou tão bem estabelecida para muitos trabalhadores, né, que estão se sentindo atualmente esgotados. Então, até eu separei aqui, né, um estudo com funcionários e estudantes da Universidade de York, no Reino Unido, que foi publicado agora bem no finalzinho de 2020, sobre o impacto de como esses novos arranjos, como esse trabalho, então, à distância, afetam não só o trabalho, mas também os níveis de estresse. E uma das conclusões foi justamente, então, essa, né, aqui, só separar aqui para vocês, né, então, assim, que essas rápidas mudanças, então, no trabalho foram consideradas como causadoras de estresse, então, fatores como ter de trabalhar remotamente, muitas vezes com mudanças nas tarefas que eram
realizadas antes, né, da pandemia, além de ter que combinar tudo isso com os familiares, né, com as crianças, que também tiveram que se adaptar ao ensino remoto, ou que ficaram sem aulas, muitas delas. Então, e também muitas pessoas, assim, promovendo cuidado também com familiares idosos. E então a gente tem que pensar que todas essas novas preocupações vieram juntas a outras preocupações e ansiedades gerais causadas pela própria pandemia do Covid, como eu já tinha falado, né, manutenção da saúde, saúde dos familiares, a existência dessa pandemia tão grave com tantas perdas. E também agora, né, a gente está vendo, nos últimos dias saíram novos estudos também de pessoas que estão convivendo com a persistência de sintomas após contrair o Covid. Então, só para a gente ter uma ideia desse estudo que eu estava trazendo para vocês, né, dos 1.055 funcionários da universidade, acima de 66% relataram níveis de estresse elevados. Então, eles foram considerados do grupo dos não resilientes, ou seja, daqueles que tinham uma maior dificuldade de lidar com o estresse e conseguir superar esses obstáculos, se adaptar a essas mudanças, como tu estava falando, assim, mas coisa boa também é acordar e já tá ali né, no próprio ambiente de trabalho. Então, são pessoas que tiveram maiores dificuldades para se adaptar a essas mudanças. E esse grupo, né, que relatou então, maiores níveis de estresse eram, então, assim, para surpresa de muitos, né, eram as pessoas mais jovens, com filhos, que relataram um isolamento social e baixo nível de atividade física, que a gente pode chamar, então, nesse estudo, de preditores dessa vulnerabilidade. Eu só vou, assim, é sempre bom esclarecer, né, claro. Em epidemiologia, quando a gente fala em preditores, a gente não está considerando uma relação de causa e efeito, ou seja, ter filhos nesse estudo causa níveis de estresse maior, ou uma maior vulnerabilidade. Não é isso, tá? Quando a gente fala em preditor, quer dizer que um determinado atributo, por exemplo, ser mais jovem, né, está associado com um aumento da probabilidade da doença ou de um desfecho específico, que nesse caso é relatar níveis maiores de estresse e ter dificuldades de lidar com eles. Então, se eu pudesse, assim, te resumir alguns fatores que estão relacionados com o trabalho e que a gente está vendo que pode contribuir para o estresse durante uma pandemia, cuidar das necessidades pessoais e familiares durante o trabalho, como a gente está vendo, né, a gente se vê envolvido nisso quando está trabalhando em casa, é difícil ter um limite, é muito tênue essa fronteira entre o trabalho e está se envolvendo com questões tanto familiares ou necessidades próprias. Ter que se adaptar a uma carga horária de trabalho diferente, muitas vezes do que era antes da pandemia, uma carga horária que está muitas vezes se estendendo mais do que deveria. Falta de acesso a ferramentas, a equipamentos necessários para realizar o seu trabalho. No início da pandemia foi pior, mas agora ainda assim tem muitos trabalhadores com essas dificuldades, com essas faltas de acesso. Um sentimento que a gente está percebendo muito também no consultório, em conversas, sentimentos de que não está contribuindo de uma maneira suficiente para o trabalho, ou que não está rendendo o que poderia, ou que estava acostumado a render. Também incertezas quanto ao futuro e à manutenção do emprego, ter que aprender novas ferramentas de comunicação, lidar com dificuldades técnicas, que a gente também, né, toda hora tá aí, principalmente nessas reuniões ou né, nas conversas, acontece algum probleminha técnico. Adaptação a um espaço de trabalho que disputa a atenção com os nossos momentos pessoais também, como eu estava falando, exige esse horário de trabalho diferente. Muitas vezes a gente está trabalhando muito mais do que trabalhava, né, na empresa, no escritório, enfim. Perfeito. Tu falaste várias coisas assim, muito interessantes. Uma delas que eu queria destacar, tu citou até uma coisa que nós falamos aí em alguns episódios atrás, tinha muita empresa que falava assim, a gente lida com tecnologia, a gente domina a tecnologia, respira a tecnologia. E aí chegou na hora do vamos ver, não era bem assim, né? O pessoal se debatendo para botar, às vezes, uma planilha no ar, né? Então, quer dizer, ter um instrumento é diferente também de saber utilizar um instrumento, né? Então, tem toda essa questão de adaptabilidade no entendimento de como utilizar as ferramentas. Isso que tu citaste é muito importante.
Outro aspecto também que tu colocou que me pareceu assim bem significativo, tu falou das próprias crianças, né? Muitas vezes, ou seja, quem tem filho pequeno tem em casa ali, enfim, e também foi para as aulas, deixarem de ter aulas presenciais, ter aulas remotas, mas aí acaba muitas vezes dividindo até o mesmo espaço, né? Ou às vezes o mesmo equipamento, a mesma coisa. Então é mais uma situação de estresse para te lidar, né? Com isso, né, Fernanda? Com certeza, e conseguir dar essa atenção que os filhos estão precisando mais também nesse momento de pandemia, né, que para eles também é tudo muito novo e é um momento do desenvolvimento que eles precisam dessa socialização e está sendo tudo através de telas, o que antes nós psicólogos mesmos dizíamos, evitar o uso de telas, né, a Organização Mundial de Saúde trata sobre isso, e aí a gente está vendo, assim, cada vez mais cedo utilizar as telas, porque está precisando fazer essa socialização, não só com as escolas, como com familiares. Então, e essa atenção, né, que também a gente tem que dedicar maior aos filhos, ao mesmo tempo que está no ambiente de trabalho, e está ali, então está sendo bem difícil para muitas pessoas. Nos estudos estão colocando principalmente para as mulheres, né, que estão as que estão mais envolvidas com os cuidados também familiares, não só dos filhos, como de parentes, né, idosos. É a necessidade, né, que faz o momento, né? Existe estudos que comprovam que o brasileiro, né, ou o latino, ele tem uma maneira muito singular de se comportar, por exemplo, quando a gente compara com os norte-americanos, com os asiáticos, com os europeus, né? E nós temos várias vantagens e desvantagens também. Tem um estudo muito bacana de Prats e Barros, que já é um estudo mais longo, que fala muito do perfil gerencial, inclusive do brasileiro, e eles mapearam várias características comportamentais. E algumas delas realmente são pontos positivos para nós, brasileiros, e outros pontos negativos. Uma que é ponto positivo nós temos uma facilidade muito maior do que americanos, alemães, enfim, na questão de se adaptar, exatamente a característica de adaptabilidade. Então, nós conseguimos ter uma capacidade de nos sentirmos, de nos desenvolvermos mais com a mudança de ambiente que outras culturas um pouco mais rígidas. A pergunta que eu te faço é a seguinte: mesmo com essa nossa capacidade de se adaptar, tu achas que isso também foi pesado para nós, mesmo com esse comportamento diferencial que nós temos? Sim, e até tem um estudo que eu também trouxe aqui para citar depois, assim, de um impacto ter sido maior, no caso de estresse no trabalho entre brasileiros, num estudo que foi comparativo com os espanhóis. E nisso que os espanhóis estavam vivendo o pior momento da pandemia, que foi ali por maio, né, e Brasil estava, iniciando, perto do que a gente, né, viveu depois. E o impacto, pelo menos assim, no relato também dos profissionais, foi pior. Olha só. Mesmo com... Interessantíssimo. Fernanda, uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. E efetivamente, quando é que é o momento que a gente percebe que tem que buscar uma ajuda profissional, né? E onde eu busco essa ajuda profissional? Eu acho que a gente pode ficar atento a alguns sinais que possa estar apresentando inicialmente, assim, então, como alterações no sono, como a insônia mesmo, né, maior irritabilidade, alterações no apetite, seja para mais ou para menos, dificuldade de concentração ou de manter o foco, que está sendo uma queixa muito, muito repetida, né, pelo menos quando a gente ouve também no consultório, desânimo, fraqueza, baixa energia, dificuldade para relaxar, ou quando fica rememorando acontecimentos, né, do dia, principalmente no período de descanso, dores no corpo que são persistentes, por exemplo, uma dor de cabeça, uma dor no estômago, inquietação, desesperança, então tudo deve ser observado. Claro que muitas pessoas, eu falando agora, muitas pessoas podem ter se identificado, né, com alguns ou vários desses sinais, e por isso que eu quero dizer, assim, que a presença deles é muito observada, principalmente nesse ano, que foi um ano muito difícil, com distanciamento social, né, com tudo isso, mas a gente deve ficar atento, principalmente, assim, à frequência, à persistência, à intensidade, né, deles, e no quanto esses sinais estão prejudicando a sua vida, causando sofrimento, ou interferindo negativamente na execução das suas tarefas diárias. Então, assim, o ideal
quando tu me pergunta também, assim, locais, né, o que a gente pode, assim, o ideal é que os locais de trabalho ofereçam essa possibilidade de acesso a profissionais de saúde, tá? Muitas empresas aderiram a esse recurso, a fim não só de prevenir doenças, mas principalmente promover a saúde dos seus colaboradores. Mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade de todos os locais de trabalho, então, o que a gente sugere? Então, sugerimos procurar auxílio com profissionais de saúde qualificados, pesquisar junto aos conselhos de cada categoria, por exemplo, junto ao Conselho Regional de Psicologia da sua região, se o profissional está regularizado, junto ao Conselho de Medicina, né, levando em consideração, então, nosso contexto também econômico atual, muitos profissionais, muitos coletivos estão atendendo também de forma voluntária ou a preço social, então, assim, tem, né, essa disponibilidade também, há serviços disponíveis nas universidades, atendimentos remotos, eu vou te dizer, eu ia fazer uma lista, né, mas como o canal de vocês tem uma ampla abrangência, eu posso deixar aqui o meu contato, né, para vocês e me comprometo daí a pesquisar e passar locais por regiões mais próximas, para quem necessitar e fizer o contato através do programa. Mas uma dica, assim, também é muito assim, procure as universidades que têm, geralmente, assim, as principais universidades que a gente está vendo, têm serviços que estão oferecendo, assim, esse auxílio, né, seja ele presencial ou remoto. Então, Fernanda, e aí, como é que a gente gerencia essas consequências e como é que a gente consegue manter a produtividade dos nossos colaboradores? Olha, em primeiro lugar, eu diria para não se preocupar tanto com produtividade, né? O que eu quero dizer com isso? Não se cobrar por não estar conseguindo cumprir todas as exigências, né? Que são muitas, ainda mais, né, trabalhando em casa. É saber identificar quais as coisas que você não tem controle, não depende apenas de você, e fazer o melhor possível com os recursos que tem disponíveis. Então, assim, a pandemia foi e continua sendo uma situação que exigiu e continua exigindo novos recursos, adaptações, mudanças a cada dia para todos nós, mas ela não é enfrentada da mesma forma por todos nós, né? São muitas as desigualdades que enfrentamos e temos que reconhecer esses nossos limites e nossos potenciais, e também desenvolver nossas melhores habilidades, com auxílio profissional, se for, né, preciso. Por isso, assim, é tão importante que se a gente possa, né, trazer, assim, que é tão importante que os empregadores, os colaboradores, os sindicatos, que eles mantenham um canal de comunicação aberto, né, então, sobre como esses novos arranjos estão afetando os trabalhadores, que a comunicação, assim, seja focada numa escuta empática, ou seja, né, o que quer dizer uma escuta empática? Eu sou da área da comunicação não violenta também, trabalho há mais de 10 anos com isso, então a gente fala que é aquela focada nas reais necessidades dos trabalhadores. Então, que as empresas possam estar cientes que a saúde dos seus colaboradores tem um impacto direto na produtividade. Então, por isso, assim, o que pode ser feito? Oferecer espaços, mesmo que virtuais, né, remotos, de acolhimento, de escuta. São pequenas intervenções, assim, como reuniões curtas, diárias, no início dos turnos, por exemplo, ou atividades em grupo que possam contribuir com essa sensação de pertencimento a essa equipe. Então, momentos que possam existir de realizar trocas de informações entre os setores, então que eles possam estar acompanhando o que outros setores estão desenvolvendo. Promover estratégias de cuidado mútuo, então através de mentorias, por exemplo, um espaço de apoio mútuo entre a equipe, entre novos colaboradores. Muitas vezes, assim, a própria pessoa não se dá conta que está precisando de ajuda, né, ou desenvolvendo um processo de adoecimento. Então, essa estratégia, principalmente do cuidado mútuo, que a gente fala, assim, então, entre os pares ali, entre os próprios colaboradores, tem se mostrado bem importante nesse momento. Também, assim, dá uma atenção à cultura da organização, né, perceber se não está ocorrendo uma cobrança excessiva, que pode aumentar essa sensação de impotência e insegurança dos profissionais, e então, ao invés disso, estimular o acolhimento, né, dos colaboradores. É importante, assim, garantir que todos tenham algum nível de autonomia para organizar suas tarefas também. E para os profissionais, né, eu estava falando agora o que as empresas podem estar fazendo, mas, assim, o que os profissionais também podem estar fazendo. Então, assim, acho que é importante, assim, manter uma rotina, horários de sono, de descanso regulares, se possível, né, em home office, estabelecer horários de início e fim de expediente de trabalho, para que não entre em choque com momentos que devem ser de descanso e da realização das tarefas pessoais, que já são muitas, né, principalmente, como eu estava dizendo, para as mulheres.
Então, contar com uma rede de apoio, a gente não dá conta de tudo sozinhos, né? Falar com pessoas da confiança, como é que você está se sentindo, fazer pausas no trabalho, então estabelecer essas pausas, né? E nessas pausas, desculpa, poder realizar, então, técnicas de relaxamento, de mindfulness, né, que é a técnica de atenção plena, meditação, todas elas, assim, têm muitos benefícios que a gente poderia fazer uma live só sobre isso, né? Então, manter atividades que eu chamo, assim, que eu converso muito com as pessoas, que te recarrega a energia, né? A gente tem muitas coisas que descarregam a nossa energia, muitas vezes. Então, assim, o que te recarrega energia? O que a pessoa gosta de fazer no momento que não está trabalhando? Manter, dentro do possível, essas atividades, manter uma prática regular de atividade física, mesmo que seja em casa, mesmo que seja pouco tempo, mas regular, tá? Porque vários estudos estão indicando, então, que a falta de exercício físico ou a limitação deles está relacionada com maiores índices de ansiedade e depressão, também de estresse durante a pandemia. Perfeito. Então, assim, também assim, ó, e se sentir que possa estar fazendo uso abusivo de álcool, medicamentos ou outras substâncias, que também é um fator que está preocupando bastante durante a pandemia. A automedicação, né, Fernanda? Automedicação também, né? Então, assim, principalmente quando faz uso disso, por exemplo, mesmo do álcool, uso abusivo, como um meio de lidar com os problemas, tem muita automedicação para dormir também, né? O pessoal tá utilizando, então, procura ajuda profissional, né? Nesse caso, um estilo de vida pouco saudável está associado a uma chance 8 vezes maior, tá? De um trabalhador ter sintomas de depressão e ansiedade. E aí, nessa avaliação, então, principalmente desse estudo que eu estou citando, né, foi utilizada uma escala, então, que abrangia dieta e nutrição, abuso de substâncias como álcool, remédios, né, na automedicação mesmo, outras drogas, atividade física, sono, apoio social, exposição ao ambiente externo, teve até num dos estudos, assim, até se a pessoa tinha sacada ou um jardim em casa, já trazia um impacto, né, na saúde. Então, por isso é tão importante ficar de olho nesses hábitos. Tu vê, só fazendo um complemento, esses dias eu estava lendo uma matéria que teve uma mudança bastante significativa no mercado imobiliário, né? As pessoas deixaram de procurar o apartamento, aquele tradicional, para procurar um apartamento com mais áreas, né? Com sacada, exatamente o que tu está falando, né? Que eu consiga ter, não ficar só preso em 4 paredes, agora, num momento que eu fico mais dentro de casa, né? Então, teve um comportamento diferente com relação a isso. E também uma outra informação que eu havia lido nessa matéria era os profissionais buscando a moradia em cidades mais próximas, assim, ou seja, não ter mais aquela necessidade de estar preso dentro da cidade, da grande cidade, exatamente porque agora a gente está exercitando essa questão do trabalho remoto, né? Não, e aqui no Rio Grande do Sul também a gente está vendo um investimento grande ali no litoral, né? Os mercados, porque o pessoal está vendo que, assim, o trabalho remoto veio para ficar em muitas áreas, né? Pelo menos é a tendência. Então, as pessoas estão vendo que não precisam mais estar próximas ao seu local de trabalho, estão conseguindo trabalhar num outro local. Então, investindo sim, e pelo que a gente está vendo nos estudos, é bem importante, mesmo assim, ó, ter uma sacada na casa ou ter esse contato no jardim já está fazendo uma diferença enorme. Perfeito, impacto. Perfeito. Eu sinto falta também dessa questão do verde, parece que a gente fica preso só no cimento, né, enfim, né, agora, acho que aos poucos a gente vai redescobrindo novamente esse contato, né? Eu acho que isso é importante. Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa que a gente preza muito aqui no canal, né? Principalmente as questões, assim, de teorias, né? O embasamento. Hoje, numa época onde a gente tem acesso a muita informação, não vou nem falar informação, vou falar dados, né? Onde a gente tem acesso fácil a dados, mas eu sou muito crítico, principalmente assim, com relação à fonte da onde tu busca esse dado, né? Enfim, então, a gente gosta muito, a gente preza muito aqui no canal pela busca por uma base sólida, por uma teoria. Aí eu te pergunto, existem teorias que embasam essas tuas colocações? Quais as principais, ou qual é a principal referência, talvez, de vocês, da área de vocês, com relação a isso, Fernando? Olha,
Assim, Jean, eu não vou te citar uma teoria em detrimento, assim, de outras, até mesmo para não ser injusta, tá? Porque dentro da minha área, principalmente da psicologia, a gente tem várias teorias, cada uma delas com o seu olhar específico, com as suas contribuições, né, com seus focos de estudo. Só, assim, a título de exemplo. Então, assim, quando a gente está falando, por exemplo, da síndrome de Burnout, que é uma síndrome que associa esgotamento emocional, uma despersonalização, e é uma realização profissional reduzida a diversas correntes divergentes do tema, mas podemos citar pelo menos 4 concepções para conceituá-la, tá? Como a sociopsicológica, essa que eu utilizei agora, né, para falar um pouquinho para vocês, concepções clínicas, a sociohistórica, organizacional. Então, assim como teorias, todas têm uma contribuição na discussão. Então, o que vale destacar nesses estudos, assim, sobre o impacto da pandemia na saúde do trabalhador, é que nesses estudos, então, assim, devem ser considerados, ou estão sendo considerados, as avaliações psicológicas através da aplicação de escalas, de inventários, e também no autorrelato, né, de como o trabalhador percebe essas mudanças, como ele percebe esse sofrimento emocional devido a fatores de estresse. Então, também a gente pode estar falando em tendências, assim, uma tendência está sendo estudar os estilos de coping, né, que são estratégias que nós utilizamos, né, para gerir pressões, exigências externas ou internas também, para tolerar ou superar essas pressões. Então, focar também nas potencialidades dos indivíduos, nas habilidades, nas competências, então, estratégias que todos nós utilizamos para passar por momentos como esses. Mas, uma questão que a gente sempre fala, assim, ó, é quando for procurar estudos nessa área, procurar em revistas científicas, né, que tenham um embasamento. A fonte correta, né? E sempre que receber também uma informação, verificar a fonte, né? Mesmo que a gente conheça a pessoa, a gente sabe, então, né, tem uma tendência no nosso país agora das fake news, então a gente sempre pede, não, confirma, né? Vê, vai atrás da fonte para ver realmente, né? Porque às vezes é um estudo também com uma amostra pequena, num contexto específico, que a gente sabe que não dá para generalizar, mas que é muito importante, sim, publicar para que possa ser depois reproduzido em outros locais, né? Sim, muito importante a tua colocação, muito importante mesmo. Fernanda, mais uma perguntinha para ti aqui. A literatura, ela apresenta dados associados a problemas da saúde mental e é possível nós verificarmos uma diferença nos casos antes e durante a pandemia? Olha, a partir do final do segundo semestre agora de 2020, a gente começou a receber resultados do impacto causado lá no início da pandemia. Então, até como exemplo, aquele estudo que eu tinha falado ali no início, né, com trabalhadores essenciais no Brasil e da Espanha, né, foi conduzido, então, aqui por pesquisadores aqui da Fiocruz, da URCS, do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, e também da Universidade de Valência, na Espanha, e apresentou resultados como uma maior presença de sintomas de depressão e ansiedade nos trabalhadores brasileiros, então, 55%, né, do total, em comparação com os espanhóis, né. Como eu tinha dito, que naquele momento os espanhóis estavam passando pelo pior momento da pandemia. Uma das hipóteses dos pesquisadores foi o cenário da economia brasileira, então, sobre o impacto, então, econômico da Covid, a ameaça de desemprego, né, como a gente estava falando também, que é um fator bem importante, né, na geração desse estresse da depressão, e corroborando, então, vários artigos que já foram publicados antes mesmo da pandemia sobre a importância dos determinantes sociais da saúde, entre eles as condições socioeconômicas. Então, assim, respondendo a tua pergunta também, já se espera um aumento considerável de casos de esgotamento profissional e de sintomas de depressão após a pandemia, mas o que a gente está percebendo, né, na prática também, nos consultórios, nas consultorias com as empresas, e também com esses estudos que já estão em andamento, é que isso já está ocorrendo, esse esgotamento profissional, né. Então, nesse mesmo estudo, só para trazer, né, como exemplo, mais da metade dos entrevistados sofria de uma ansiedade e também de depressão ao mesmo tempo. Mais de 40% sofreram mudanças nos hábitos de sono, como a gente também tinha falado, né, e há o relato de mais de 44% dos profissionais com abuso de bebidas alcoólicas. Então, mais uma vez, destacando que a gente deve analisar toda a conjuntura, não só essa migração, por exemplo, para o home office, mas o próprio cenário da pandemia, a rede de apoio social dos trabalhadores e como se dá esse suporte ao profissional nesse arranjo que veio, então, para ficar. A gente está, então, com dados ainda muito desse
esses principais dados, assim, ali do início da pandemia, começaram a ser publicados a partir agora do final do segundo semestre, mas a tendência é, sim, um maior esgotamento, né, e vários problemas associados à questão da saúde mental, assim como eu tinha dito também, desses casos de sintomas, então, persistentes, né, de quem já teve a Covid. Fernando, me ocorre uma coisa. A gente fala muito sobre tecnologia, avanço da tecnologia, e com ela a destruição de a criação de novas oportunidades de trabalho e a desconstrução de outras oportunidades. E aí a gente entra muito em discussões de quais são as profissões do futuro. Olhando tudo isso, posso dizer que a tua área é uma profissão do futuro, já que, ou seja, cada vez as pessoas mais isoladas, né, e aí com mais necessidade de tratar, né, porque nós somos, penso eu, né, somos seres que requerem convívio, né, e aí trabalhando de forma isolada. Então, a tua profissão é uma profissão do futuro, Fernanda? Sim, profissionais da saúde, né, estão se mostrando como profissões do futuro e que vão ser bastante exigidos, né, principalmente agora, né, a gente fala no pós-pandemia, mas eu já falo agora, a gente já está sendo bastante exigido, e então por isso, assim, é importante estar acompanhando estudos, né, estar acompanhando, como a gente tinha falado um pouquinho antes até do programa ali, no meu caso ali, psicologia, então baseada em evidências, é importante, assim, são trabalhos riquíssimos produzidos na academia, que estão ali para a comunidade, né, a gente tem uma discussão na academia, né, pelo menos ali na psicologia, disso, assim, de tornar acessível ao público, porque são estudos maravilhosos, como eu disse, que devem ser replicados em outras situações, em outros contextos, e é isso, então o profissional tem que estar sempre se atualizando, porque sim, vai ser bem necessário, já está se mostrando bem necessário. Questão do sofrimento, a gente está falando mais no foco no trabalho, mas o sofrimento é muito grande, e assim como eu disse também, né, muitas pessoas procurando agora para conseguir, daí então outras profissões para conseguir novas habilidades, né, desenvolver novas competências para um cenário que está se mostrando novo. Até para nós, né, a gente fala assim, muito psicólogo estava com problema para fazer, por exemplo, consultas virtuais, antes da pandemia, assim, já tinha, né, todo o conselho de psicologia já tinha esse cuidado, a gente já tem um cadastro para fazer, mas muitos não, eu prefiro esse olho no olho, e de uma hora para outra, né, uma outra realidade que se mostrou e que a gente tem que estar, assim, correndo atrás para poder, então, prestar esse serviço da melhor forma possível. Perfeito. Fernanda, maravilhoso conversar contigo, mas eu vou ter que te fazer uma pergunta final, né? Talvez aquela pergunta que o pessoal esteja mais ávido aqui para saber. Tá, e aí? Eu sou empresário, estou organizando meu planejamento aqui para 2021. Se tu puder sintetizar assim, em 1 ou 2 pontos, o que eu devo me preocupar, né, ou o que eu devo considerar no meu planejamento do ano com relação a tratativa, a mitigação desses riscos que tu colocaste. Se tivesse que fazer uma pequena síntese, ou pelo menos pontuar 1 ou 2 pontos, quais seriam eles? Olha, se preocupar com a saúde do seu colaborador, né, isso é o primeiro caso. Então, para isso, para ser bem uma síntese, ofereça espaço de escuta e de acolhimento para esse colaborador, né, porque as pessoas estão nas suas casas, muitas vezes não estão com esse canal aberto, ou não se sentem, né, como eu disse, tem muita culpa de não estar rendendo, de não estar, mas está num sofrimento muito grande, tem um impacto com certeza na produtividade, mas principalmente tem que se preocupar com aquela pessoa, né, com aquela vida que está ali em sofrimento. Então, abrir espaços de escuta, de acolhimento, conversas que possam ser remotas, mas conversas ali privadas, mas também, então, com o apoio de toda a equipe. Bacana. Fernanda, sensacional conversar com pessoa inteligente, com pessoa que tem conhecimento, né, que está embasada em base segura, isso é muito importante. E a gente discutiu várias coisas aqui, eu vou te dizer, tem várias aí que eu acho que vou te chamar mais daqui a pouquinho eu vou te chamar mais com certeza. Canal, porque tem pelo menos uns 2 pontos que eu acho que dá para a gente fazer 2 outros programas aqui. Eu achei muito bacana, eu não tenho dúvida que é uma contribuição muito grande para o nosso público. Eu te agradeço muito e aqui faça do nosso canal a tua casa também, enfim, as portas estão abertas para te voltar. Muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço, muito obrigada, eu adorei a conversa e obrigada mesmo, estou à disposição.
Tá bom. E aí, pessoal, gostaram? Bacana, né? Uma conversa super inteligente, com bastante coisa que nós tiramos aqui, que nós podemos aproveitar dentro do nosso planejamento ao longo desse ano, né? Gostou? Dá aquele like, dá aquela curtida. Não está inscrito? Te inscreve aí, marca a sinetinha e nos vemos no próximo episódio.